Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Saindo da Caixa com o A Caixa, programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. Aqui nós falamos sobre registros acásticos, leituras planetárias e sobre a energia que ronda todo o nosso processo humano durante a próxima semana. O meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta holística especialista em leitura de registros akáshicos. E hoje vou trazer para você uma metáfora que surgiu na minha leitura desta semana. É uma semana bastante agitada. Se eu fosse você, ficava até o final para saber tudinho o que vai acontecer. Vem comigo. Se você está chegando agora, se você é novo nesse canal, então vai se inscrevendo, dá um like neste vídeo e aperta o sininho para que você receba sempre o conteúdo em primeira mão. Nós temos aqui três programas principais, semanais, e outros eventuais que vão surgindo ao longo da semana, algumas collabs, entre outras coisas. Mas hoje eu vim trazer para você a leitura planetária dessa semana, que vai do dia 28 até o dia 2 de abril. E é uma leitura que também me surpreende bastante, que me deixa cheia de expectativas para o que vai acontecer essa semana, a partir de tudo que foi visto. Então, pode ser sim uma semana bastante turbulenta. Eu diria, segurem-se, porque a turbulência vai começar. Então, quando eu abro essa leitura, no primeiro momento que eu abro essa leitura, a primeira coisa que surge é uma metáfora. Eu fecho os olhos e vejo à minha frente um pedaço de um trilho de trem. E eu vejo passar um trem, mas muito rápido, apenas o vulto do trem. Eu sei que é um trem pelo barulho, mas eu não consigo ver o trem, apenas o vulto dele passa muito rápido, e começam a passar muitos trens, muitos trens em períodos de tempo muito curtos. E é interessante porque essa imagem ela está cortada no meio, como se fosse um vídeo, onde você pega as duas partes e encaixa elas. E esse vídeo, ele fica então com esse corte, onde parece que até os trilhos estão um pouquinho desencontrados. Igual, sem problema algum, eles continuam passando por ali. E eu pergunto o que que essa cena ela significa para esse momento. Então, é uma semana de movimento, de muito movimento, onde pessoas que estavam paradas entram em movimento e entram em movimento muito rápido. Entram em movimento movidos por uma intensidade muito grande de emoções, por muitas coisas que estavam retidas dentro de si e que agora são colocadas para fora quase na forma de uma explosão. E ao longo da semana, essa velocidade ela aumenta. Então, quando nós chegarmos lá por quinta, sexta-feira, nós vamos ver esse movimento aumentar. E isto deve continuar também na próxima semana. Então, esse movimento ele começa agora, segunda, terça-feira, e ele começa a aumentar ao longo da semana e vai aumentando. O que significa isso em termos do que estamos falando aqui? Significa que nós teremos coisas que estavam estagnadas começarem a ser resolvidas. Também questões legais tendo surpresas no meio do caminho, tendo
quebras, eles falam muito em rompimentos principalmente, rupturas. E essas rupturas, elas são tanto internas no nosso país, como do nosso país com outros governos. Então nós teremos algumas rupturas, algumas quebras, nós teremos processos de mudança, questões judiciais e nós teremos muita briga, muita bateção de boca, pessoas se exaltando, pessoas indo para cima. Na semana passada ou retrasada, eu falei sobre um movimento que existe de pessoas tentando criar tumulto, tentando criar um grupo que vá para cima do governo, que vá e a ideia aqui também é tentar colocar os poderes, né, para fora, é tentar trazer o exército para fora. Então talvez a gente possa ver o início disso. Não acho que já seja toda a situação que foi narrada estes dias, semana passada, se não me engano, mas acredito que a gente vai ver pessoas elaborando isso, tentando colocar isso na prática. Também temos situações aqui de conflitos pessoais e vamos ver isso bastante, provavelmente nas redes. Me parece que isso estava um pouco parado e está retornando essa semana. E as pessoas estão sim trazendo suas emoções à tona, as suas frustrações à tona, suas dores à tona, e estão jogando isso para cima das pessoas. Então, em termos de ruptura, nós também teremos rupturas sociais, rupturas entre pessoas, entre familiares, entre amigos, entre grupos. Isso será bastante visível essa semana. De uma forma geral, muitas estruturas que reúnem nossos grupos de crenças, as estruturas antigas, de uma forma geral, estão muito prestes a ruir, estão muito prestes a vermos alicerces que mantêm essas estruturas antigas ruir e algumas coisas virem à tona. Situações antigas, situações que estavam ainda sobre um véu de Maia, né? Sob um véu de ilusão, um pouco maquiadas, e essas situações tendem a vir à tona. Que situações é essa? Tanto em termos de governo, como também em termos de religião, espiritualidade, como questões das estruturas sociais mesmo. Então, eu acho que é um momento bem importante desse ano, é um momento que nós vamos ter aí uma gestação longa de muitas coisas, uma gestação de coisas que vão serem gestadas, serem colocadas à mostra aos poucos, e isso vai num crescente, e nós vamos ter situações que vão iniciar essa semana, que vão até o final do ano, para serem resolvidas. Mas de uma forma geral, há um rompimento sim aqui do véu de Maia, há um rompimento sim dessas estruturas que nos mantêm durante tanto tempo aprisionados nessa ilusão. Desse ponto de vista, eu vejo isso como algo bom, embora isso não tenha como acontecer sem causar dor às pessoas. As pessoas estão tão apegadas às suas crenças, estão tão apegadas aos seus pontos de vista, aquilo que elas acreditam piamente, tanto em crenças religiosas, em crenças pessoais, como em questões políticas, como em questões dessa estrutura social que é uma estrutura falida. E elas estão tão apegadas aos seus pontos de vista que elas vão lutar para não precisar abrir mão dos seus pontos de vista. E é o que nós vamos ver. É essa luta, uma luta bastante interna, mas que será sim trazida aos nossos olhos e que nós vamos ter que presenciar isso nas próximas semanas.
E se você estiver passando já por uma situação assim, se você já estiver vivenciando essa situação na sua família, com seus amigos, traz aqui pra gente, conta aqui nos comentários que a gente quer saber se isso que nós estamos vendo nos registros está reverberando para todas as pessoas. Eu quero saber como que isso está reverberando para você na sua vida e como que a sua vida está respondendo a isso. Eu falo bastante aqui que eu não assisto notícias. Eu acabo pegando o principal, as coisas mais importantes que a gente acaba sabendo de qualquer forma, e aí eu vou pesquisar. E aí eu olho sites, muitos canais, né? Vou ver quem falou o quê, quem falou tal coisa, e aí eu pego tudo isso, procuro buscar as pessoas que são mais isentas, as pessoas mais confiáveis também, que eu confio, e procuro buscar pontos de vistas diferentes. Por quê? O que que um está dizendo em defesa, o que que o outro está dizendo contra aquilo que está acontecendo. E aí eu busco tudo isso, me sento, olho para tudo que eu recebo e vejo o que tem mais a ver com a verdade, o que é mais coerente ali com a verdade, certo? De um ponto de vista, então, bastante intelectual, bastante racional, que é para a gente não ficar apenas no diz que me diz, que no eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho importante que a gente possa buscar. É o que eu falo sempre, não olhem apenas para um lado. Não olhem apenas para aquelas pessoas que corroboram aquilo que você pensa. Vá atrás da crítica, vá atrás daquele que faz o contra, né? Vá atrás daquele que defende outro ponto de vista completamente diferente e escute. Mas não escute já com 3 pedras na mão, como as pessoas fazem. Escute o que a pessoa está falando e busque se há ou não algum sentido, ou pode haver algum sentido naquilo que ela está falando. Então, isso também é bastante importante para que a gente possa chegar a um consenso nessa época que é uma época de muitas mentiras, de muitas manipulações, de pessoas buscando apenas ter o poder e ter a razão sobre os outros. Eu pergunto também por que a cena aparece partida ao meio. E a resposta é que essa cena dos trens, dos muitos trens e partida ao meio representam grupos diferentes. Na verdade, eles dizem que são muitos grupos com muitas ideias diferentes. Entretanto, o cenário é o mesmo. As ações serão muito parecidas para todos esses grupos. É como se tudo que estava parado lá dentro, né, de repente convergisse tudo numa mesma vontade, né, uma vontade muito grande de criar e de causar mudanças. Me parece que as pessoas estão, de alguma forma, levantando para elas mesmas fazerem um movimento e fazerem uma transformação. Entretanto, são pessoas com ideias muito diferentes. E é aí que começam então os problemas, porque as ações serão muito parecidas, mas cada uma defendendo o seu ponto de vista. E esses pontos de vista são bastante diferentes. Por isso que nós podemos esperar sim para essa semana alguma, vou colocar assim, algumas intrigas, né, nos bastidores. É como se houvesse uma sincronização das ideias, e onde as angústias pessoais estão vindo à tona, estão vindo as irritações, as angústias, e esse desejo então de usar isso para criar uma grande mudança. E acho que é o que nós vamos ver, não agora, mas como consequência disso, ao longo dos próximos meses. Nós teremos aí muitas ações feitas nos próximos meses que estarão iniciando agora, essa semana, a partir de encontros, de pessoas trocando ideias, se reunindo, se organizando
vocês vão ver grupos se organizando para fazer alguma coisa. Então, acho que essa semana ela é bastante determinante, bastante definitiva. E eu diria para vocês que estão me ouvindo e que gostam daquilo que eu falo, agora mais do que nunca, a gente ter muito certo qual é a nossa verdade é importante. Agora mais do que nunca, estarmos alinhados com a verdade é muito importante. Perceber que agir com o externo, agir com o medo da não sobrevivência, vai nos levar para um cenário muito mais caótico do que esse que nós temos agora. Vai nos levar para um cenário que talvez tenhamos muitos motivos depois para chorar mais do que para sorrir. Por isso, pensar em como fazer, pensar em como trazer uma mensagem de uma transformação que precisa ser muito mais interna do que externa. Essa transformação, com o tempo, obviamente ela se manifesta no externo, mas não pode ser assim algo onde a gente vai no calor da emoção, porque isso nunca funcionou. Não vai ser agora que vai funcionar. Então nós precisamos sim criar uma mudança, não tenho dúvidas disso. Há muitas coisas na sociedade que não funcionam há muito tempo. E precisa sim haver muitas mudanças. Mas a primeira coisa é aqui. Se essas angústias nos dominam, nós não vamos conseguir resolver nada do lado de fora. Nós vamos apenas ficar patinando e provavelmente jogando lama uns nos outros, sem conseguir resolução nenhuma. Isso precisa começar na base. Se nós temos todos uma base que é corrupta desde lá do início, se nós temos todos uma história onde as pessoas sempre tentam fazer pelo melhor, e não venha me dizer que furaram a fila é menos pior do que roubar dinheiro público. Porque a base da corrupção, ela é a mesma. A base da corrupção, ela é a mesma. Se você tem dentro de você ainda sentimentos distorcidos sobre quem tem que ter vantagem sobre quem, então está na hora de mudar. Esse é o momento. E eu falo muito que trabalhar com a verdade, falar com verdade, é muito importante. Porque se a sociedade toda introjeta essa importância da integridade, da não corrupção, nós mudamos o país. Talvez leve um tempo, sim, tenho certeza disso. Mas, em algum momento, nós precisamos começar, porque fazer uma guerra interna não vai resolver este problema. Nós apenas vamos substituir corruptos por outros corruptos. Não vai resolver. Não vai funcionar. Isto é uma mudança de consciência que precisa ser feita. Isso é uma mudança de consciência que precisa acontecer. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Uma outra questão que é abordada aqui e é abordado novamente, porque já havia sido falado, é a questão do nosso sistema financeiro mundial. E há uma palavra que paira sobre essa estrutura essa semana, que é ruptura. Ruptura. Ruptura principalmente do sistema bancário. Então falam aqui sobre a questão dos bancos. Eles não me mostram exatamente o que seria essa ruptura, mas nós estamos aí para ver algumas mudanças que me parecem vir de cima para baixo. Em questão de talvez alguma lei criada, talvez alguma coisa que vá trazer, né, uma movimentação nesse setor e que vá causar, sim, grande mudança nessa questão dos bancos. Então, acho que temos bastante surpresas para essa semana. E a outra questão, na questão dos sistemas financeiros, é uma grande movimentação dos empresários, querendo criar, sim, e modificar algumas situações das suas empresas, então unindo forças.
O que me parece são empresas se unindo, formando outras empresas, formando uma empresa só, para conseguir continuar crescendo. Então, me parece que aqui há uma movimentação de grandes e pequenos empresários, não me parece que seja só de um ou de outro setor, mas há empresas sim tomando conta de modificar esse crescimento, né? De voltar a crescer ou de crescer mais. E me parece também que há empresários querendo entrar nesse ramo financeiro, o ramo bancário, né? Me parece que vem aí também novidades em relação a isso. Novas tecnologias, novas formas de utilizarmos essa parte do sistema, que são justamente as grandes financeiras, os grandes bancos. Então, podemos ver uma mudança bem generosa nesse setor também, que se inicia nessa semana. Também foi falado sobre a questão desse remédio que algumas semanas atrás nós falamos aqui, e que surgiria um remédio para tratar a Covid, que não seria resolvido por causa das vacinas, e sim, esse remédio traria uma questão mais palpável para a cura dessa doença. E essa semana talvez nós tenhamos então novidades sobre isso, já lembrando que ter novidades essa semana não significa que o remédio está pronto ou que ele vai ser produzido de imediato. Como eu já havia falado antes, provavelmente só no final deste ano, para vermos alguma coisa mais real sobre isso. Mas me parece que essa semana teremos algum tipo de notícia relacionado a este remédio. O que, obviamente, nos traz muita esperança para essa situação que nós estamos passando. E eu perguntei se havia mais alguma questão, mais alguma coisa que eles pudessem me revelar sobre esse remédio, funcionamento, enfim. E eles me disseram assim: esse remédio, ele age sobre as estruturas de defesas do corpo, sobre a maneira como o corpo reage à doença. Então, eu entendo que isso parta do próprio sangue, mas que há então um processo, né, no corpo de ação para o funcionamento melhor do corpo enquanto nesta doença, né? E eu perguntei se esse remédio vai ser lançado aqui no Brasil, fora do Brasil, e eles disseram que não havia, né? A impressão que dá A impressão que dá é que, na verdade, esse remédio ele vai ser descoberto talvez em mais de um lugar ou por conversas entre cientistas de lugares diferentes, tá? É o que me parece. Me parece que não tem a ver com questões governamentais, não tem a ver com algo definido, mas sim cientistas que estão fazendo um trabalho para descobrir isso. Então, é uma boa notícia, espero que sim, que a gente consiga ver esse remédio vir à tona e trazer esperanças, né, sobre essa situação, enfim. E por final, uma situação também bastante complicada, que é uma situação que relaciona a questão dos combustíveis, do petróleo aqui no Brasil. E há uma espécie de um acidente, uma sabotagem, na verdade, e acredito que envolvendo uma embarcação ou algo parecido relacionado ao petróleo no Brasil. Não me foi mostrado muitas coisas, mas há aqui uma situação bastante grave envolvendo então o petróleo brasileiro e uma embarcação, sendo que por trás disso há sim um tipo de boicote. Tentei buscar mais informações sobre isso,
não me foi permitido, não abriu, mas eu deixei então por isto mesmo, né? Vamos observar. Se vocês virem alguma notícia a esse respeito, por favor, me avisem, porque eu acabo não buscando isso depois. Mas quem está vendo, e não sei em que momento, né, do tempo você vai estar vendo esse vídeo, então eu peço que você coloque aqui embaixo seus comentários, né, e me informe se vocês ficarem sabendo de alguma coisa, acho bem importante, tá bom? Bom, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui então as minhas percepções sobre tudo o que nós falamos aqui, sobre tudo o que foi falado, sobre tudo o que foi dito. E acho importante que a gente pare, que a gente se centre, que a gente coloque a cabeça no lugar. Acho muito importante nesse momento. Eu não acredito que a gente faça mudanças de formas impensadas. A gente até pode produzir mudanças, mas na grande maioria das vezes, quando nós fazemos uma mudança que é impensada, que é abrupta e sem qualquer organização, a gente acaba produzindo uma mudança que não leva àquilo que nós gostaríamos de ter como resultado. Então, para produzir a mudança, primeiro, precisamos sim unir forças, precisamos sim unir nossas consciências, precisamos sim conseguir produzir isto de forma responsável, de forma organizada, para que a gente não piore a situação. O que eu entendo de tudo isso que foi falado é que há possibilidade sim de coisas serem feitas essa semana, com grande chance de arrependimento por todas as partes depois. E aí depois nós vamos ficar procurando culpados para essas situações, um apontando o dedo para o outro, que é o que na verdade já está acontecendo há muito tempo, mas que pode piorar. Então, pensando sobre tudo como vem sendo falado, como vem sendo dito, a partir de tudo aquilo que eu estou acessando hoje nos registros, eu diria para você, aposte nesse momento em estudo e pesquisa. Estudo e pesquisa da situação em geral. Dê uma olhada em tudo que realmente está acontecendo. Porque é muito interessante o que palavras bem elaboradas podem fazer com uma situação. Eu lembro de uma foto que me foi mostrada uma vez, ela estava cortada em 3 partes. De um lado, você via um soldado com uma arma na mão. De um outro lado, você via uma pessoa caída, enfim. As 2 fotos que você via eram situações que contavam histórias totalmente opostas, totalmente diferentes. E somente quando você conseguia juntar as 3 fotos, você via que, na verdade, eram pessoas que estavam se ajudando. E apesar de haver ali armas e tudo, havia alguém oferecendo, um soldado oferecendo água para uma pessoa que estava caída. Então, é muito fácil manipular informações. É muito fácil. E as pessoas fazem isso o tempo todo. E a gente acredita, porque propagandas bem elaboradas vendem aquilo que querem vender. Observe muito. Quando as pessoas falam coisas e colocam palavras de julgamento sobre aquilo que estão falando, se sobre essas palavras de julgamento não existe uma grande manipulação querendo levar você a acreditar em alguma coisa. Então, a minha dica para hoje é essa. Cuidado com essas propagandas bem feitas e bem elaboradas. Eu acho que nós somos muito mais inteligentes do que isso. Eu acho que nós somos muito mais pensantes do que isso. Quando estivermos na preguiça, né, de raciocinar sobre aquilo que está sendo dito, a gente acaba assim sendo manipulado,
a gente acaba assim em algum momento falando algo que não deveria ter falado, a gente acaba rompendo relacionamentos por coisas que não têm o menor valor, a menor credibilidade, e a gente acaba produzindo mudanças para pior. Então, se eu puder dizer algo que valha, pense bastante em tudo que está sendo dito ao teu redor. Fica com um pezinho atrás, como a gente costuma dizer, observando, observando. Será que é mesmo verdade? Será que tudo que está sendo falado, tudo que está sendo mostrado, tudo que está sendo dito é totalmente verdade? Eu falo isso de experiência própria. Eu já caí em muitas fake news. Depois, quando acabei descobrindo a verdade, foi ficando com uma baita de uma vergonha por ter acreditado naquela mentira. Então, vamos buscar sempre informações. Existem situações que são contadas que, se você encontra aquela situação, se é uma situação grave, uma situação grande, você encontra aquela situação em 3 ou 4 sites que são sites aleatórios, que não são grandes sites, são sites de pessoas que estão ali colocando conteúdo. E você procura em todos os sites e o texto é o mesmo, desconfie, porque provavelmente isso é uma fake news. Se você não está vendo essa informação em outras mídias e só tem um único texto sobre aquilo, ou um pedaço do mesmo texto, então provavelmente é uma fake news. E existem sempre aqueles sites que também vão averiguar os fatos. Então tem o e-farsas, tem o e-fake, fatos, algo assim. Eu não lembro o nome de todos, mas tem vários sites que buscam. Então você pega um pedaço do texto, pega um pedaço da notícia, coloca lá no Google e vê tudo que abre sobre. É a maneira mais fácil da gente descobrir se estão distorcendo ou não os fatos, mas tem que pesquisar, certo? Tem que pesquisar, porque quem trabalha com marketing, quem trabalha com essa projeção, né, de pessoas que criam, como eu falo aqui, né, aquelas pessoas que são treinadas para criar heróis e vilões, eles são bons no que eles fazem. E nós temos heróis e vilões neste país que são de mentira. Mas está tudo certo. A gente só precisa entender isso e buscar os fatos, as verdades por trás de tudo isso que está sendo contado, ok? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado essas informações. Eu espero que você curta, que você siga, se inscreva nesse canal e eu espero principalmente que você faça perguntas, comente e participe, tá bom? Um grande beijo no seu coração e até semana que vem.